Meu entrevistado de hoje é Matheus Bis, que é engenheiro agrônomo e é coordenador técnico da Nitro. E o tema da nossa entrevista será controle de nematóides na cana-de-açúcar. Matheus Bis, tudo bem com você? Tudo bem, Divino? Boa tarde. Como é que estão as coisas por aí? Boa tarde, tudo bem? Cara, mas que coisa fazer você trabalhar num feriado, hein? Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, e você está aí concedendo entrevista para mim. Ah, mas faz parte, né? Como a gente já fala, o agro não para, né? Então não tem como. Vamos Só o embora. agro mesmo, né, cara? Para fazer É, essas coisas, realmente não para, não. Matheus, você está onde? eu estou em Sertãozinho, sou de Sertãozinho, São Paulo. Uma região, já que a gente vai falar um pouco de cana, né? Uma região que tem muita cana. Eu moro aqui em Tem Sertãozinho. muita cana. Pois é, e nessa semana tá acontecendo a AgriShow, né, cara? Então, evento importante na rodovia ali, bastante gente chegando na feira. É, show de bola, viu? Eu já fiquei hospedado em Sertãozinho, porque não tinha hospedagem em Ribeirão, cara. Aí só consegui um Ibis aí em Sertãozinho. É, a região é aqui dessa forma, todas as cidades em volta fica tomada, aqui a região inteira de Ribeirão. Então, uns É, 40 é quilômetros para verdade. frente, assim, fica tudo tomado. É verdade, é verdade. Meu amigo, nós vamos falar de nematóides na cana-de-açúcar. Aqui no meu município, eu estou em Rio Verde, Goiás, não tem tanta cana-de-açúcar porque existe uma limitação de plantio de cana. Uma limitação, não sei se você sabe dessa limitação, é municipal. Então, um Ah, tá. prefeito lá atrás criou uma lei que foi muito conturbada, contestada, limitando a área produtiva do município 10% apenas do plantio de cana. Nossa. Então, aqui o negócio é soja e milho. Porém, nas redondezas daqui, meu amigo, tá cheio de cana. Inclusive, o pessoal fez as usinas bem na divisa do município. Então, É, então. é interessante de se ver isso. Vamos falar dos nematóides. O que são esses tal de nematóides, Matheus? Então, Divino, nematóide, a gente trata ele como um verme que habita no solo, tá? E é parasita de plantas. Então, ele parasita várias culturas, né? E não sendo diferente com a cana-de-açúcar, tá? Então, ele entra ali na raiz da planta, se alimenta, além de causar outros problemas aí. Então, ele é um verme cilíndrico que habita no solo, tá? Aqui é muito comum a gente ouvir falar em nematóides na soja, né? Existem alguns tipos diferentes de nematóides. No caso da cana-de-açúcar, é a mesma coisa? E se sim, quais são os nematóides mais comuns na cultura da cana? Na cana a gente acaba tendo problema com gêneros parecidos com o da soja, né? Que é o meloidógene, que a gente trata ele como o nematóide de galhas, né? Que galha é causar aquele engrossamento da raiz, que é muito comum na soja, a gente tem ele na cana também. O dano dele é maior, mas o principal nematóide da cana, devido à presença que ele tem nas áreas, nos canaviais, é o pratilencos, tá? Principalmente a espécie pratilencos zeia, que a gente trata eles como nematóides das lesões radiculares, que eles entram e saem das raízes, tá? Até transmitindo, deixando aberturas para doenças ali, causando várias perdas. Tá? Por que existe tanto nematóide no Brasil, cara? Existe por falta de manejo, talvez, e falta de conhecimento, falta da informação chegar no produtor, porque, querendo ou não, quem mais espalha nematóide, principalmente nas lavouras, somos nós mesmos, né? Que Ah, acaba é? espalhando por máquina agrícola, por água. Nematóide originalmente precisa muito de água, né? Por aspersão, até em calçado é perigoso a gente levar nematóide, por inchada, enfim. Tem várias formas de propagar o fitopatógeno aí pelas áreas. Pois é, cara. Como é que ocorrem esses ataques dos nematóides? E quais são os prejuízos que eles trazem? Então, os nematóides, eles são guiados para a planta, né, através de substâncias ali que a raiz da planta libera, que a gente fala que são os exudados radiculares, e eles entram na raiz, se alimentam Peraí, pela raiz, exudados o quê? Vamos exudados explicar isso aí. radiculares. O que São que é isso? substâncias que as raízes liberam, né? A gente fala que é a exudação da planta, tá? Hum, E os nematóides são guiados através desses exudados. Então, o nematóide ele chega na raiz e se alimenta, né, da raiz da planta, e também abre orifício para a entrada de doenças que tem naturalmente ali no solo, né? Então, vai ah, matando raízes, vai deixando raízes necrosadas,
e aí a gente acaba tendo vários prejuízos, né? A raiz é a boca da planta, a gente trata como é ali que a Uhum. planta vai estar puxando nutrientes e água, e se a gente perder raiz, a gente está perdendo boca para comer, vamos dizer assim, né? Quais são esses sintomas na planta atacada pelos nematóides? A pessoa olhando assim, é visível? Para cana-de-açúcar, é um pouco mais difícil a gente ter o sintoma claro de uma reboleira. Reboleira é quando a Ah, gente vê um espaço com umas plantas menores na lavoura, né? Em soja é hum. mais fácil a gente identificar. Em cana-de-açúcar é um pouco mais difícil enxergar, mas em cana a gente faz, às vezes, a remoção de raízes, e no caso dos nematóides das lesões, a gente enxerga a raiz necrosada com as lesões. No caso do nematóide da galha, a gente enxerga aquele engrossamento da raiz, mas o principal mesmo é fazer o monitoramento e as análises laboratoriais para identificar a quantidade e quais espécies que você tem na sua área. Pois é, cara, mas se ele está lá debaixo da terra, olhando o canavial assim, eu acho que deve ser meio complicado de identificar, né, e saber se tem nematóide ali. Que tem, vai ter, viu, Divino? Já De vou, todo já jeito vou te tem. adiantar. Que tem, assim, aí vai depender se essa quantidade está incomodando, está te causando prejuízo ou não. Mas Ah, tem isso, então. Quer dizer, é uma certeza que tem, mas não necessariamente o fato de ter quer dizer que ele te causa prejuízo. isso, às vezes você consegue ter um Ah, lugar que tem uma população mais equilibrada, uma população mais baixa, hum. e você fez uma prática boa já, então não está causando tanto prejuízo para a sua planta, mas tem populações que a gente trata como astronômicas aí que realmente causam muito prejuízo para a lavoura, tá? Mas o que que causa o aumento dessas populações em determinadas áreas e em outras não? Então, a região, a condição, às vezes, que nem eu te falei do maquinário, de às vezes espalhar Ah, mesmo esse problema aí do nematóide, mas também hum, até a questão do ciclo dele, né? O nematóide, ele tem, hum, principalmente o meloidógeno, que a gente tratou aqui, ele tem um ciclo muito hum. rápido. Então, a fêmea do meloidógeno é assim, uma máquina de fazer filhote, vamos dizer. Ah, Ela é? ela está várias vezes colocando ovos no campo e se espalhando, e então, se você não tiver um controle adequado, às vezes fizer várias práticas de controle no manejo integrado de nematóides que a gente trata, com certeza você vai ter que tratar com populações assim enormes. Qual que é o ciclo de vida desses nematóides? Aí vai depender um pouco da espécie, viu, Divino? Ah, é? Mas na média, assim, dá o quê? Na média vai dar uns 15, 20 dias, mais ou menos. 15 a 20 dias, cara, muito rápido, hein? Isso. E eles já começam já a se reproduzir rápido, então. Se reproduzem bem rápido, chegam a ter vários ciclos aí durante pouco tempo. Cara, e como é que é o manejo desses nematóides? Então, o manejo a gente costuma falar muito em manejo integrado de nematóides, igual a gente trata manejo Hum, integrado de pragas. Então, não adianta a gente fazer, principalmente em populações altas, só um tipo de controle, né? Então, a gente tem que fazer hum. rotação de cultura, a gente tem que fazer até o certo controle de planta daninha, porque tem planta daninha que é hospedeira de nematóide, tem que fazer uma limpeza correta de maquinário e de implementos agrícolas, e os dois controles mais comuns aí, que são o químico e o biológico. Tá? Então, a gente tem inseticidas químicos e biológicos para combater a praga também. Você falou de rotação de culturas. Essa rotação ela deve acontecer de quanto em quanto tempo? Aí, assim, vai depender de acompanhamento, tá? Na Hum. soja, por exemplo, naturalmente já costuma acontecer uma rotação, né? O pessoal tira a soja agora, coloca um milho, você já dá uma quebrada, às vezes, no ciclo de algum É que é mais. mais uma sucessão do que uma rotação, É, né? nesse caso, muito mais na sucessão, mas eu falo assim, às vezes já pode dar Ah, uma entendi. ajudada. Mas tentar entrar com planta, às vezes uma planta de cobertura, braquiária vem ajudando muito, né? Tem inclusive em Ah, contato com o professor Pedro Soares, da Unesp aqui de Jabuticabal, em alguns lugares ele está posicionando braquiária. Tem a crotalária também, que o pessoal faz em cana aqui, que costuma dar uma ajudada boa, que não reproduz o nematóide. Então fica uma coisa bem legal, uma prática bem legal de se fazer, tá? Em cana ainda está, vamos dizer, o pessoal não faz tanto a rotação pensando no nematóide, né? Mas eles fazem a rotação só na hora da reforma e tudo mais, enfim, ainda precisa aderir mais para algumas práticas parecidas.
Mateus, na soja, principalmente nas regiões de maior plantio de soja, as regiões mais evoluídas, o plantio direto, ele é uma prática que é muitíssimo usado, né? E no caso da cana, cara, parece que a gente não vê palhada onde tem cana. Então, cana, plantio direto não foi aderido ainda, é um objetivo do setor, o pessoal sonha com isso, mas na cana a gente tem muita compactação, né? Então, quando for reformar a cana, quando precisar reformar, vai ter que fazer toda a movimentação do solo, vai ter que passar grade, arado, tudo certinho. Então, nisso acaba a gente perdendo muito da palhada que a gente tinha das soqueiras, né? A gente tem hoje, nas soqueiras, a gente tem bastante palhada, porque a gente acaba de colher, tem uma camada de Uhum. palha, inclusive, que vão dar umas 10 toneladas de palha por hectare, dependendo da variedade aí. Mas nas canas plantas, né, que são as canas de plantio, que vão para o primeiro corte, realmente a gente não tem essa cobertura. Realmente o solo fica pelado, vamos dizer. Você falou de primeiro corte. Quantos cortes dão uma cana? Então, vai depender muito de manejo. A média Brasil hoje está baixa, principalmente por causa de uma Ah, praga que é muito comum aqui em São Paulo, que é os fenóforos leves, que não é o assunto hoje, mas a média hoje no Brasil deve estar entre 4 e 5 cortes, mas eu já vi canavial chegando até 20º corte. Assim, cortando 20º? isso, aqui na região, Mas cortando isso onde, cara? aqui para frente de Sertãozinho, em Jardinópolis, chama. Aí mesmo? Aqui próximo, em Jardinópolis, o pessoal que cortava ainda com facão, né? Cortava cana crua, cana manualmente, né? E fazia toda uma adubação diferenciada lá e tudo mais, conseguiu chegar e tudo mais. Mas hoje, devido a muita coisa que a gente tem, colheita mecanizada, muitas coisas que vão fazendo a gente perder soqueira de cana ali, não é interessante a gente deixar chegar a muitos cortes, né? Se a gente reformar antes, a gente consegue ter um canavial mais produtivo e mais rentável. Entendi. Existe algum controle preventivo? A gente voltando a falar dos nematóides aí. Uhum. Existe o que eu comentei um pouco sobre a rotação, Ah, sobre as práticas, mas o certo. próprio controle biológico é uma forma preventiva da gente ter o combate do nematóide, né? O biológico ou o químico ali no suco de plantio de uma cana, por exemplo. Então, já sei que nessa área, talhão tal, eu estou com problema de nematóide e tudo mais. Vamos já começar a inocular aquele produto biológico na área, para eu já ter meu start ali do plantio, com a planta vindo sem o problema do nematóide, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você que eu já fiz para um monte de gente aqui, mais relacionada à soja. Então, é a primeira vez que eu vou fazer relacionada à cana. Uhum. O biológico, ele vai substituir o químico? Ó, no caso de nematóides, na cana já está substituindo, tá? É mesmo, cara? Está substituindo bastante o químico. Hoje, eu tive lendo uma notícia da UDOP, né? Que, inclusive, eles pegaram um dado da Farm Tracker, se eu não me engano. Hum. Hoje muita gente já usa mais nematicida biológico em cana-de-açúcar do que químico. Cerca de 64%, já passou assim bastante, né? Então vai substituir em algumas questões desde já, mas é claro que tudo devido a acompanhamento, né? Uhum. Hoje a gente ainda precisa muito dos produtos químicos para apoiar, principalmente em pragas, né? Mas no caso de nematicida, a gente já vem tendo esse sucesso muito claro aí, principalmente com os Então as bacilos. vendas de químicos estão caindo. Inclusive empresas de químicos já têm, né? Empresas grandes de produtos químicos já têm nematicidas biológicos, tá? Para atuar no mercado. Tá todo mundo fazendo isso, né, cara? É tendência, né? É tendência, é Não tendência. tem jeito. Então quer dizer que essa adoção dos nematicidas de origem biológica na cana, ela é uma realidade, não tem volta. Ela é um sucesso e não tem volta, não tem volta. Esse controle dos nematóides, ele é algo que já é feito há muito tempo pelos produtores, pelos plantadores de cana, ou não? É algo mais recente? Então, o produtor de cana para nematóide, ele começou a olhar tem um pouco menos de tempo, assim, porque, que nem eu te falei no começo Hum. da nossa conversa, não é uma Ah, coisa muito visual, né? Então, a gente costuma hum. acreditar e querer combater, fazer o controle daquilo que a gente enxerga. É mais difícil a gente ter uma reboleira em canavial. Então, foi devido até ao aumento dessas ferramentas biológicas,
essa adoção pelo controle de nematóides, né? E aí os agrônomos estando lá ombro a ombro com o produtor, mostrando para ele que ele tem o problema com o nematóide, fez ele aderir cada vez mais a esse controle. Eu tenho um dado aqui, vou trazer esse dado para você e gostaria que você me explicasse. A cultura da cana é o segundo principal mercado de nematicidas do país, atrás apenas da soja. Só que a soja ocupa uma área 8 vezes maior do que a área de cana. Na proporção, Matheus, se usa mais nematicida na cana ou na soja? Se usa mais nematicida em cana hoje. Mais na cana? Mais na cana. Hoje se usa Mesmo mais. tendo sido adotado mais tardiamente. Isso. Mas foi um trabalho assim. Acho que até a gente pode falar, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que for. Foi um trabalho que foi feito com unhas e dentes. Aí o pessoal conseguiu convencer, né, os produtores de cana que é uma coisa muito importante. Então, hoje, por exemplo, um plantio de cana não existe sem um nematicida. Em que momento, aliás, eu vou perguntar em que momento, eu preciso saber se existe algum momento, né, que esse controle dos nematóides seja mais efetivo na cultura da cana. Na cultura da cana, o controle mais efetivo é no momento do plantio, tá, o Divino? Assim, para a gente fazer o preventivo, que eu comentei com você, e também naquele estabelecimento inicial da cultura, é muito importante a gente ter essas manobras de defesa, né? Então, ali, fazendo a aplicação no suco de plantio, né, no cobridor ou na plantadeira de cana, seja no plantio mecanizado ou manual, é essencial a gente ter esse nematicida, né, no caso, comentando o principal sendo os biológicos, né, com blend de bacilos ou fungos, ali já desde o início da cultura para estar protegendo ela. Mas existe também, uma parte secundária, um controle também pelo cortador de soqueira, que é uma operação que a gente faz cortando a soqueira e aplicando direto ali dentro da soqueira da cana, ou em vinhaça localizada também existe um certo controle. Mas o principal é o plantio, tá? Matheus, existe uma regulação que limita o uso de defensivo químico. Cada vez mais, cara, o mercado ele vai impondo normas e regras, né, e Sim. exigências. Você acha que essa ampliação do uso dos insumos biológicos na cana, ela tem alguma relação direta com essa regulação que limita esse uso dos defensivos químicos? Tem um pouco, sim, tá? Tem uma ligação, porque em cana hoje, por exemplo, a gente tem alguns programas que usinas puxam, né? As usinas puxam muito para a questão de sustentabilidade, de produzir de forma mais sustentável, né? Então a gente tem até o selo Bom Sucro, né? Que é aquele produtor que consegue manter aquela linha produtiva se mantendo sustentável. Então está Como é que sendo chama o valorizado. selo? Bom Sucro. Bom Sucro. Bom Sucro. Isso. Certo. Então, Então, tem desculpa, várias. eu te interrompi, você estava falando do selo, aí como é que é esse selo? Como é que é essa recompensa a esse produtor? A recompensa em si, eu não vou saber direito o que Não, ok. é, mas Uhum. só por você conseguir produzir sendo mais sustentável, podendo ter tendo mais ferramentas biológicas, sem agredir tanto o meio ambiente, algumas usinas que têm esse selo conseguem te favorecer com alguma coisa, com alguma questão, tá? E as usinas impulsionam muito essa produção, as usinas, inclusive, muitas delas foram pioneiras, né, em começar a desenvolver junto com as empresas e utilizar os biológicos, principalmente no controle de nematóides e algumas pragas. Tá? Eu sei que a sua expertise é cana, não é soja, mas você tem uma ideia assim de qual que é o perfil do produtor de cana comparado ao produtor médio de soja? Então, Divino, é que nem você falou, né? Minha experiência é mais com os produtores de cana, é, mas eu enxergo, pelo menos onde eu tive, o produtor de cana, ele tem também aquele receio, a gente está falando ali a lavoura do produtor é a vida Uhum, dele, né? uhum, O negócio dele e sim. tudo mais. Então, sempre que a gente chega para conversar de alguma coisa, ele tem aquele receio, mas ele tem um pouco, eu sinto que ele tem um pouco menos de medo de tentar arriscar, fazer um campo, comprar um pouquinho da área para tentar testar uma tecnologia nova, um produto biológico.
E também isso vem muito de ter o espelho das usinas, né? Se a usina está fazendo, eles têm tanta informação, são tão técnicos, então deve ser bom, né? Então eles têm um pouco, eu vejo um pouco assim de uma tentativa maior, uma mente mais aberta. Não que o produtor de soja não seja, né? Mas é que o produtor de soja pode errar menos, né? Ele tem um intervalo curto de tempo ali para poder fazer a produtividade dele. Não que cana a gente possa errar, mas a cana a gente tem um ciclo aí, um ano e meio, aí tentar de novo na soqueira e a gente vai trabalhando. É igual na pecuária, né? Você consegue diluir um pouco na questão do tempo. Eu já observei que o pessoal tem trabalhado muito com blends. No caso da cana, é comum utilizar esses blends também? Muito comum, Divino, muito comum. A gente trabalha, por exemplo, aqui hoje com um blend que tem 5 bacilos, tá? Bacilos é o principal controle biológico que a gente tem em nematóide hoje, que ele faz mesmo uma proteção em volta da raiz, não deixando, que nem eu falei no início, não deixando o nematóide se guiar até lá. Então ele faz esse escudo aí, escudo químico, tanto físico em volta da raiz. Mas a gente tem também ferramentas de fungos, né, com fungos que também agregam, né? Então, a gente está tendo bastante alternativas aí, mas os blends estão sendo realmente um sucesso, né? Porque a gente tem mais de uma bactéria para estar ali apoiando e fazendo mais de um tipo de ação em volta da raiz da planta. Daqui a pouquinho eu quero falar um pouco mais da Nitro, mas eu quero entender esse mercado. Você mesmo disse que tem empresas de químicos que já estão aderindo aí, já tem produtos biológicos. Como é que está esse mercado hoje, cara? Existem muitos produtos, é, a- as alternativas que tem no mercado são suficientes? Como é que você me dá um overview do mercado de biológicos hoje no Brasil para cana-de-açúcar? Tá. As ferramentas já são muitas, tá? Assim, eu trabalho com biológicos, vão fazer 4 anos. As ferramentas já aumentaram muito de 4 anos para cá, que é perto do boom que a gente tem de biológico, né? Que foi de uns 6 anos para cá, vamos colocar. Mas eu, no começo, por exemplo, trabalhava muito com os fungos entomopatogênicos, em combater pragas, Bovéria, metarrhizo. Hoje a gente já vê muitas alternativas, né, dentro das ferramentas biológicas, né? Então, nematicidas, fungicidas também de solo e folha. A gente vê ferramentas para estresse hídrico, para indução de resistência de planta, que é uma coisa que vai ser, assim, essencial no futuro. A gente vê solubilizadores de fósforo, que são a base de bactérias também, além dos macrobiológicos que já vem um tempo no mercado. Então, assim, é um mercado que está, vamos dizer, em evolução ainda, né? Ainda precisa muito para evoluir, mas já está tomando uma forma assim absurda. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Talvez você não saiba me responder, mas se não souber, não tem problema não. É muito comum a gente estar num evento ou num dia de campo, qualquer coisa assim, aí vem uma empresa apresentar o seu portfólio, falar dos seus biológicos e tal, e ela fala assim: nós temos uma cepa que é exclusiva, ninguém tem e tal. Realmente acontece isso, cara? Acontece. A gente tem algumas empresas, vamos dizer, algumas empresas que têm os bancos de cepa hoje, ou da própria Ah, empresa, tá? Que pode ter o seu banco de cepa e ter um registro ali dentro da legislação biológica que aquela cepa é exclusiva de tal empresa, né? E a cepa, vamos dizer, é como se fosse o CPF da bactéria, né? Então a gente tem ah, então a gente tem, por exemplo, eu e você somos Homo sapiens, mas cada um tem sua característica, entendeu? Então a gente tem algumas espécies de bacilos subtilis, por exemplo, que são fungicidas, tem espécies de bacilos subtilis que são solubilizadores, tem espécies que são nematicidas. Então, você muda a cepa, às vezes você muda o objetivo que você quer ali. entendi. E a Nitro? Como é que ela está posicionada nesse mercado que está aí? A Nitro está olhando, assim, tanto que a gente já tem várias ferramentas, né, de Hum, biológica, a gente também tem uma linha muito ampla de nutrição de planta, que ajuda muito também no combate a nematóides, tá? Se você tiver hum. uma planta bem nutrida, enraizador, a planta vai sofrer menos pelo ataque de nematóides e de outras pragas e doenças também, tá? Mas a gente está muito bem inserido no mercado de biológico hoje, tá? Então, muitas coisas que eu comentei aqui a gente já tem dentro do portfólio,
como bacilos para o combate de nematóide, como fungicidas biológicos, pré-seca, entre outras ferramentas aqui, tá? Macrobiológicos para o combate de percevejo também. Então, a gente tem várias ferramentas que a gente consegue agregar muito, e a Nitro está olhando muito para o futuro do biológico, tá? A gente tem um investimento muito alto em pesquisa e desenvolvimento aqui dentro, parceria com outras empresas, para a gente conseguir estar sempre evoluindo junto com, e acompanhando até a frente do mercado aí. Então, o portfólio de vocês é amplo. Muito amplo, tá? Para atender várias culturas e bastante dores, assim, vamos dizer, do produtor no campo. Não é só cana, então. Não, a gente tem uma equipe bem ampla, espalhada aí pelo Brasil inteiro. A gente está desde o sul até o norte do país. Aí em Goiás mesmo a gente tem uma participação muito grande, não só em cana, mas em várias culturas, né? Hoje a gente conta com mais de 260 RTVs no campo, sem contar outras equipes, né? Coordenadores técnicos igual eu, gerentes, pessoal de marketing, enfim. A gente está com um corpo bem robusto. A empresa é brasileira ou não? É estrangeira? A Nitro é uma empresa, ô Divino, 100% brasileira, tá? Ela foi fundada em 1935. Ela era 35? 35, fazendo, Rapaz. fazendo quase 90 anos aí. Estamos há bastante tempo no mercado, só que ingressou no agro em 2019. Então, por isso, a gente tinha a Ah, Nitroquímica, né? Que era antigamente do Grupo Votorantim, e ela foi quem assumiu o grupo depois que assumiu o Grupo Faro Capital e família Balbisa. Eles começaram a investir no agro em 2019, né? Porque são famílias vindo do agro, né? Citricultores, produtores de cana. Então, em 2019, a gente começou a adquirir empresas dentro do agro, né? Parte de nutrição e biológico, e ter esse boom aí dentro do agro. Então, em pouco tempo, a gente vamos dizer assim, a gente é muito velho na parte de nitrocelulose, né? Que foi o primeiro produto aí da empresa, que é um produto, é um químico industrial realmente, mas na parte do agro a gente é recente, né? Então o crescimento foi bem alto em um curto intervalo de tempo. mas, conforme você mesmo deixou claro, existe um alto investimento em pesquisa. Vocês têm pesquisa junto com a Embrapa ou não? Temos pesquisa junto com a Embrapa e algumas outras instituições aí para fazer alguns testes de produtos. A gente está sempre, eu que sou coordenador técnico, por exemplo, estou sempre contratando algumas empresas para a gente desenvolver protocolos, né, ter resultados para a gente poder apresentar algumas coisas bem robustas para os produtores. Legal. Quem quiser saber mais a respeito da Nitro, do portfólio, quiser entender um pouco mais das soluções que vocês têm para a cana-de-açúcar, Matheus, onde é que ele vai encontrar vocês? Vai encontrar a gente em todas as redes, tá? A gente está publicando muito hoje no agro.nitro no Instagram. Então, estamos no LinkedIn também. E também tem o site da empresa, tá? Só digitar nitro.com.br, que já vai pelo menos aparecer alguma página no Google ali te guiando para você aprender mais sobre a empresa, até sobre a história da empresa. Meu amigo, vou te liberar agora para você curtir seu feriado, comer um churrasquinho, né? Até porque merece, né? Ganha de ferro, né, Divino? Obrigado. Obrigado por tirar o seu tempo tão precioso aí para gente, por parar com a sua vida para nos atender, nos trazer essas informações aí tão bacana, tão interessante. Te agradeço imensamente, viu? Eu que agradeço o convite aí, a oportunidade, né, de poder estar conversando. Muito obrigado pela prosa. Um abraço para você. Até mais. Um Bom abraço, feriado. bom feriado. Eu conversei com o Matheus Bis, que é engenheiro agrônomo, é coordenador técnico da Nitro, e nós falamos a respeito do controle de nematóides na cana-de-açúcar. Num feriado, né, gente? No dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei. Acho que merece, né, gente? Um feriado desse merece. Deixa um gostei pra gente, tá bom? Inscreva nesse canal, deixe um comentário também, compartilhe com outras pessoas. Eu sempre tenho dito, né? A informação só tem valor quando é compartilhada. Se você guarda a informação, ela perde completamente o valor, tá bom? Um bom feriado para você, um grande abraço e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.